Pelos primeiros 280 anos da história cristã, os cristãos foram terrivelmente perseguidos pelo Império Romano. Isto mudou depois da conversão do imperador romano Constantino. Constantino legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão em 313. Mais tarde, em 325, Constantino conclamou o Concílio de Nicéia em uma tentativa de unificar o cristianismo. Constantino imaginou o cristianismo como uma religião que poderia unir o Império Romano, que naquela altura começava a se fragmentar e a se dividir. Mesmo que isso aparente ser um desenvolvimento positivo para a Igreja cristã, os resultados foram tudo menos positivos. Logo, Constantino se recusou a abraçar de forma completa a fé cristã, mas continuou com muitos de seus credos pagãos e práticas. Então, a Igreja cristã que Constantino promoveu foi uma mistura de verdadeiro cristianismo e paganismo romano. Constantino achou que, com o Império Romano sendo tão grande, vasto e diverso, nem todos concordariam em abandonar seus credos religiosos e abraçar o cristianismo. Crenças completamente pagãs e totalmente não bíblicas ganharam nova identidade cristã. Segue-se alguns claros exemplos disso. Culto a Ísis, deusa mãe do Egito, foram absorvidas no cristianismo, substituindo-se Ísis por Maria. Muitos dos títulos que eram usados para Ísis, como Rainha dos Céus, Mãe de Deus, passaram a ser atribuídos a Maria, com o fim de atrair os adoradores de Ísis para uma fé que, de outra forma, não abraçariam. Na verdade, muitos templos a Ísis foram convertidos em templos dedicados a Maria. O mitraísmo foi uma religião no Império Romano do século I ao V. Foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos, e foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos, mesmo que jamais tenha sido dado ao mitraísmo um status oficial no Império Romano. Foi de fato religião oficial até que Constantino e imperadores romanos que o sucederam substituíram o mitraísmo pelo cristianismo. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer e beber o sangue de um touro. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial. O mitraísmo também possuía 7 sacramentos, o que faz com que as semelhanças entre o mitraísmo e o catolicismo romano sejam tão numerosas que não podemos ignorar. Constantino e seus sucessores encontraram um substituto fácil para a refeição sacrificial do mitraísmo no conceito da ceia do Senhor. Outras observâncias incluíam a purificação com a água santificada, a queima de incenso, os cânticos sagrados e a guarda dos dias santos. Desse último, eram exemplos típicos o domingo e o dia 25 de dezembro, festividade associada ao suposto nascimento de Mitra. Imitando a religião astral dos caldeus, cada dia da semana era dedicado a um corpo celeste, uma vez que o Sol, como fonte de luz e fiel aliado de Mitra, era o mais importante desses corpos, seu dia era naturalmente o mais sagrado. O dia 25 de dezembro possuía também significação solar, marcava a volta do Sol de sua longa viagem ao sul do Equador. Era, em certo sentido, o dia do nascimento do Sol, uma vez que assinalava a renovação de suas forças vivificadoras para benefício do homem. A maioria dos imperadores e cidadãos eram enoteístas. Um enoteísta é alguém que crê na existência de muitos deuses, mas dá atenção especial a um deus em particular, ou considera um deus em particular como supremo e acima dos outros deuses. Por exemplo, o deus romano Júpiter era supremo acima dos panteões romanos de deuses. Os marinheiros romanos eram frequentemente adoradores de Netuno, o deus dos oceanos. Quando a Igreja Católica absorveu o paganismo romano, ela simplesmente substituiu o panteão de deuses pelos santos. Assim como no panteão romano de deuses havia um deus do amor, um deus da paz, um deus da guerra, um deus da força, um deus da sabedoria e etc., da mesma forma, na Igreja Católica havia um santo responsável por cada uma dessas coisas,
e muitas outras categorias. Assim como muitas cidades romanas tinham um deus específico para ela, também a Igreja Católica providenciou santos padroeiros para as cidades. Muitos outros exemplos poderiam ser dados. Logicamente, a Igreja Católica Romana nega a origem pagã de seus credos e práticas. A Igreja Católica disfarça suas crenças pagãs sob camadas de teologia complicada. A Igreja Católica desculpa e nega sua origem pagã sob a máscara de tradição da Igreja, reconhecendo que muitas de suas crenças e práticas são, em essência, estranhas à Escritura. A Igreja Católica é forçada a negar a autoridade e suficiência da Escritura. A origem da Igreja Católica é a trágica mistura de cristianismo com religiões pagãs que o cercavam. Ao invés de proclamar o Evangelho e converter os pagãos, a Igreja Católica cristianizou as religiões pagãs e paganizou o cristianismo, embasando as diferenças e apagando as distinções. Sim, a Igreja Católica se fez atraente às pessoas do Império Romano. O resultado foi que a Igreja Católica se tornou a religião suprema no mundo romano por séculos. Contudo, um outro resultado foi a mais dominante forma de apostasia cristã do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e da verdadeira proclamação da Palavra de Deus. Reforma Protestante. Foi um movimento reformista cristão do século XVI liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências. O movimento de Lutero tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo para uma proposta de reforma do catolicismo romano a partir da mudança em diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, com base no que Lutero entendia como um retorno às Escrituras Sagradas. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da Igreja Católica Romana, surgindo a Igreja Reformada ou Protestante. Mas ao sair da Igreja Católica, os reformadores trazem junto uma série de doutrinas do catolicismo, como a necessidade de ter uma igreja de pedra, um lugar físico, onde acham que Deus habita. Em João 4, 20 a 24, diz: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nesta passagem, nós observamos que a mulher samaritana, ela procurava um lugar físico para poder adorar, para poder buscar a Deus. Desde o momento em que creio que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, Ele me torna justo e vivifica o meu espírito com o Espírito Santo. A partir de então, sou o templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Não preciso estar em nenhum lugar específico para o adorar, para orar, para ter comunhão com Deus. Em Mateus 18, 20, diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ter uma igreja torna-se dispendioso e, na sua maioria do tempo, está fechada, sem uso. Em Efésios 4, 1 ao 8 diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando se refere levou cativo o cativeiro, se refere ao momento que Jesus, antes da morte de Jesus, o paraíso e o inferno, elas ficavam debaixo da terra, separados, mas um do lado do outro, porque Jesus ainda não havia vencido o pecado. E por isso que quando Jesus ele morreu e venceu, pagou o pecado, ele levou cativo o cativeiro, levou o paraíso para os céus. E hoje os que estão habitando, os que são salvos, estão habitando no céu juntamente com Jesus. Em Efésios 4, 11 a 20, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, que significa mensageiro, alguém enviado com ordens, e outros para profetas, e outros para evangelistas, aquele que traz as boas novas, e outros para pastores e doutores, que significa alguém que supervisiona e ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que os novos membros recebam do alto os seus dons, através do batismo do Espírito Santo, tornando-se homem espiritual, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Todos que nascem de novo tornam-se homens carnais. Devem buscar amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. E quando realmente esta lei for observada, nos tornamos homens espirituais. Essa transição não deve levar muito tempo, senão a conversão não foi genuína. Para a melhor compreensão, assista o vídeo 7, Homem em 3 planos. Precisamos de algum lugar para congregar, a fim de dividir o pão e os dons com o objetivo exclusivo de estudarmos as Escrituras. Este lugar pode ser qualquer local que comporte os irmãos. Será um local temporário, pois todos logo tornar-se-ão homens espirituais e cada um criará um local para si, assim sucessivamente com a palavra de Deus sendo divulgada de forma correta. Mas, na realidade, vemos que ninguém nunca se forma nas igrejas de pedra. Ficamos presos a esse sistema, financiando igrejas e seus dependentes. Outra doutrina trazida do catolicismo é o conceito de pastor, que nada mais é do que o padre da Igreja Católica, onde, no verdadeiro Evangelho de Cristo, somos todos irmãos, cada um com seu dom. Somos todos membros de um mesmo corpo. Em lugar nenhum na Bíblia diz que tem um membro superior dentro do corpo de Cristo, que precisa ser sustentado pelos demais membros. Em Romano 12, de 4 a 9. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,
Assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 19, a 31, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Estas ordens não referem-se à importância, mas sim à sequência de atuação. Primeiro deve haver o serviço do apóstolo, depois de um profeta, depois de doutores. 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Essas profecias que estão aqui não são essas profecias que a gente escuta nas igrejas. Hoje é o dia que você vai receber a sua bênção. Não, essas profecias são uma revelação que Deus dá do entendimento da palavra dele. Quando um profeta que tem esse dom, ele lê uma passagem bíblica, Deus passa a ele o significado espiritual daquela passagem, para que ele repasse para a igreja, para o restante do corpo. Tem todos, 30, tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos?
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Todos os membros da Igreja de Cristo têm uma função, cada qual com seu dom e ministério, com o objetivo de cada membro executar o seu serviço com excelência, por amor a Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Logo, aqueles que possuem o dom de ministério, serviço, de pastor e mestre, não são melhores que os outros membros. Isso não é um cargo, um emprego que deve ser remunerado. Em Mateus 22, 21 diz, disse-lhe eles, de César. Então ele, Jesus, lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Todos nós, membros de Cristo, devemos ter um trabalho, uma profissão, para podermos viver neste mundo, não despendendo todo o nosso esforço nisso. Em Provérbios 38, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume. Devemos sim nos focar no nosso crescimento espiritual, ocupar todo o tempo de lazer em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, não por sorte da ganância, mas puramente por amor. Mais uma vez, friso, todos nós que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo habitando em nosso espírito, temos a obrigação de buscarmos o batismo com o Espírito Santo, para que possamos desenvolver o nosso serviço como membro no corpo de Cristo.